Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós estamos na terceira exposição, a nossa terceira reflexão sobre o livro de Apocalipse, tá? E como nós sempre fazemos, o Apocalipse de João, ou melhor, o Apocalipse de Jesus, né, a revelação de Jesus, ela traz esse versículo, essa promessa para os nossos corações. Pelejarão eles contra o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. O Apocalipse é um livro de esperança, mas é um livro que, diante de tantas lutas, há essa promessa tão linda. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bem-vindo ao nossa terceira reflexão do livro do Apocalipse. Aqui eu vou fazer uma agenda, nós temos bastante coisas para vermos. Hoje nós falaremos do capítulo 4 ao capítulo 7, tá? E no primeiro bloco nós temos o resumo bem pequenininho, capítulo 4 e o capítulo 5. Depois, no segundo bloco, nós teremos o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, só para revisar, o que nós já temos falado nos nossos encontros passados, o livro de Apocalipse tem 7 marcadores, ou seja, tem 7 cenas. E esses marcadores é dado pelo número 7. Então, nós temos a cena 1, que vai do capítulo 1, 2 e 3, a cena 2, capítulo 4, 5, 6 e 7. E olha, os marcadores estão ao lado, tá? Hoje, nós vamos falar sobre a cena 2, cujo marcador é os 7 selos, capítulo 4, 5, 6 e 7. E esses falam sobre perspectivas diferentes. No nosso caso, hoje, que é a cena 2, capítulo 4, 5, 6 e 7, vai falar sobre a perspectiva do trono de Deus nos céus. No encontro passado, nós falamos sobre a perspectiva da igreja na terra. Hoje falaremos do trono de Deus no céu. O que é isso? Conforme vai passando, nós vamos vendo que essa revelação ela é progressiva. E por ser progressiva, ela é um grande quebra-cabeça. A cada hora você vai entendendo os pormenores da revelação. Então, cada cena é uma cena não somente que nos mostra o conteúdo histórico de uma história linear, mas também ela nos apresenta a uma revelação progressiva, uma revelação que começa a ter pormenores e ter cabimento, como se fosse um grande quebra-cabeça, colocando as suas peças. Bem, nós refletimos no encontro passado, e esse encontro passado foi na cena 1, sobre a Igreja da Terra. Ela tinha uma introdução, Jesus Cristo ele era apresentado por meio de um anjo, uma revelação, né? A aparição gloriosa de Jesus, e a partir daí ele endereçava as 4 igrejas, e cada igreja tinha um fator, né? Um elogio, que é o verde aqui, tá? E uma crítica, tá? Sendo que Esmirna e Filadélfia, só elogios, Laodiceia tinha crítica e as outras elogios e críticas. Bem, e agora vamos ao capítulo 4. Vamos ver o que nós podemos apresentar. Abra a Bíblia, tá? A versão que eu estou utilizando aqui é a revista atualizada, tá? E aqui eu fiz uma segmentação. E aí, no capítulo 4, verso 1, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como a de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer. Depois dessas coisas, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Bem, eu quero frisar algumas coisas aqui. Primeiro, uma porta no céu. Se no nosso primeiro encontro nós vimos a perspectiva da igreja na terra, capítulo 1, 2 e 3, agora João é convidado para ir ao céu, para mostrar a perspectiva do trono de Deus, da sala do comando, da sala do Todo-Poderoso. E lá nós vimos que João, ele acha-se em espírito. É bem interessante que essa reflexão sobre achei-me em espírito nós já fizemos no encontro passado. Enquanto João estava completamente preso, completamente apartado, ele falou: achei-me na ilha de Pátmos, apartado, mas nada poderia o apartar de Deus. Lá ele se acha em espírito. No dia do Senhor, no domingo, e de novo ele escuta uma voz. E nessa voz, que está no céu, no trono, está alguém sentado. É bem interessante ver que lá tem um trono. E nesse trono, alguém sentado. E essas são as referências de Ezequiel e de Isaías. Essas referências que estão aqui sendo colocadas aqui são já da profecia que já tinha sido em Ezequiel e Isaías têm colocado. E aí, o interessante agora que começa a nossa viagem sobre o Apocalipse capítulo 4. Porque lá, enquanto o apóstolo Paulo, ele sobe ao terceiro céu, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo
capítulo 12, verso 1 e 5, nessa referência embaixo. E diz que não era nada, não poderia falar de coisa alguma que viu no céu, eram inefáveis. Aqui, Deus nos dá a oportunidade de João, o apóstolo João, revelar o que tem nos céus. É bem interessante perceber que algumas pessoas que não é o apóstolo Paulo, nem o apóstolo João, também publicaram alguns livros. E também é interessante perceber que o apóstolo João, a ele, foi revelado um conteúdo de forma lícita, enquanto para Paulo não foi proibido, não foi interessante, ele foi cerceado a divulgação. Nesse ponto, livros que falam sobre o céu, sobre essa experiência, não é necessário, porque nós já temos o Apocalipse de João no livro canônico. Sobe para aqui e te mostrarei. Nesse momento, eu gostaria que você olhasse aqui o capítulo 4, aqui nessa tela, e o capítulo 5, que eu quero mostrar, quero sublinhar algumas coisinhas aqui. E o que está sendo sublinhado aqui é a visão do trono de Deus. Então aqui nós temos em vermelho 7. Colocarei 7 destaques. Em roxo, 2 destaques. E vocês vão perceber o que está acontecendo e como é que está sendo montado esse trono. Então, acompanha comigo aqui. O verso 3 está escrito assim: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono a um arco-íris semelhante, no aspecto à esmeralda. Então, fique agora bem atento nessa tela, que agora nós vamos tentando mostrar aqui de forma gráfica e aqui de uma forma pedagógica como é que é esse trono. Primeiro, há um trono, e preste atenção como é que ele vai ser revelado. E há uma pessoa sentada nesse trono, ok? É interessante perceber que nós temos 7 destaques. O primeiro destaque, colocaremos assim, é esse branco aqui. Ele fala que há uma descrição, uma pedra de jaspe. Então, nesse primeiro, segundo e terceiro destaque, João, por meio de Jesus Cristo, terá um seguinte destaque. Ele vai descrever Deus por meio dos seus atributos. E já que não se consegue falar sobre Deus, ele vai então fazer essa representação por meio de cores. Então ele usa a pedra de jaspe, que existem várias coisas para o jaspe, mas nesse caso aqui é o jaspe branco. Alguns estudiosos dizem que é diamante, mas ficaremos com o jaspe branco. Em um segundo momento, ele apresenta outra pedra chamada sardônio, algumas versões chamadas de cornalina, que é vermelho, que representa o juízo de Deus, tá? Tá falando de pecado / redenção. Em um terceiro momento, ele apresenta a esmeralda, um arco-íris semelhante com um de esmeralda, retratando a paz, a aliança que fez com Noé, o arco que foi feito lá em Gênesis capítulo 9. Nesse exato momento, nós temos uma descrição, 3 descrições: branco, a santidade de Deus; vermelho, a justiça, o juízo de Deus; e verde, a paz, que se pronuncia por meio de uma aliança feita com Noé. Esse é o Deus que está assentado no trono, ou seja, o Deus Criador, o Deus Pai. Então, ele vai falar que diante do trono, se porventura todas aquelas figuras estão ao redor do trono, agora ele vai falar sobre o que está diante do trono. Diante do trono está 7 tochas de fogo. E essas 7 tochas de fogo é representado por essa figurinha aqui, que é bem conhecida do tabernáculo. O que são, então, as 7 tochas? O símbolo da menorá aponta para a pessoa do Espírito Santo, a obra de iluminação. Então, estava um assentado no trono e os 7 Espíritos de Deus. Não há que é 7 Espíritos, ou seja, o Espírito de Deus em sua plenitude estava lá, as 7 tochas. Também estava diante do trono de Deus há um mar de vidro. Tá, e o que é o mar de vidro? O mar de vidro é também chamado de mar de fundição. Era uma bacia que os sacerdotes lavavam as mãos depois do sacrifício. Esse símbolo traduz que é o modo do pecador se aproximar do santo. Então, continuando, um quarto ciclo que estava ao redor do trono, temos ainda 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, a pergunta é: quem são? É interessante perceber que há uma descrição no verso 7 de quem são esses seres viventes. Um é semelhante ao leão, o outro semelhante ao boi, um novilho, um terceiro como se fosse um homem, e um quarto semelhante à águia. Nesse sentido, 4 é um número caro para o Apocalipse. É o número da criação. Isso é uma referência a Ezequiel. Ora, percebe que esses animais são todos eles híbridos. E se eles são híbridos, isso significa que ali ao redor de Deus estava toda a criação. Ou seja, o que significa os 4 seres viventes? Toda a criação. Toda a criação está presente ao redor do trono de Deus. Também, outra coisa, um quinto círculo ao redor do trono de Deus apresenta-se 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? Bem, dá para notar que 12 é um número simbólico, como Apocalipse
Apocalipse, nós estamos tratando de números simbólicos. 12, nós temos os 12 patriarcas do Antigo Testamento e temos 12 discípulos. E aí configura o Antigo e o Novo Testamento. Tá, e aí? O que isso quer dizer? Quem são os 24 anciãos? É toda a comunidade de fé messiânica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Elas estão simbolizadas pelos 12 patriarcas e pelos 12 apóstolos. Ou seja, esses 24 anciãos, esses 24 presbíteros, eles representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, fazendo um abuso de linguagem aqui. Então há uma representação ao redor do trono de presbíteros que representam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Sendo assim, a igreja de Cristo está toda representada pelos 24 anciãos. Toda a criação está representada pelos seres viventes. Então há uma representação nesse trono. Continuando, no sexto círculo, não está no capítulo 4, está no capítulo 5, nós vemos vários pontinhos aí brancos aí, inúmeros pontinhos brancos aí, ou seja, são as vozes de muitos anjos ao redor do trono. Então, ao redor do trono tinha anjos. Nós temos, então, 24 anciãos, nós temos os seres viventes, nós temos o Deus Todo-Poderoso assentado e nós temos aí um círculo mais externo, os anjos. E no sétimo, incontáveis, toda criatura. Ora, se os 24 anciãos representam a igreja, o presbítero representa a igreja nesse concílio, agora está todas as criaturas, os seres humanos que eles representam, como também está todas as criaturas, todos os animais ali ao redor do trono sendo representada pelos 24 seres viventes. Ou seja, essa é a visão do trono de Deus. Um resumo. Então, só para recapitular. O primeiro círculo é o jaspe. O segundo círculo é o sardônio. O terceiro círculo é a esmeralda. Essas três pedras descrevem os atributos do Deus Criador. Isso está ao redor do trono. Ao redor do trono, nós temos ainda um quarto círculo, que são os seres viventes. Temos um quinto círculo, os 24 anciãos. Temos um sexto círculo, os anjos. E nós temos um sétimo círculo, as criaturas. De novo, caímos no 7. E diante do trono, de frente para o trono, nós temos as 7 tochas de fogo e nós temos o mar de vida. Esse é o que se apresenta no capítulo 4. Ou seja, Jesus. Agora vamos perceber uma coisa interessante, mas estou reservando aqui. Vamos entrar nisso aqui agora. Entramos agora no capítulo 5. Se em um determinado momento o Deus Criador, aquele que se assenta no trono do Apocalipse 4, estava lá sendo apresentado, ou seja, a descrição do trono celestial. Agora, no Apocalipse 5, temos o Deus Redentor sendo apresentado. Ou seja, a razão pelo qual Cristo foi coroado no céu. Então vamos lá. Em relação ao Deus Redentor, o que nós podemos falar? Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Então olha só que coisa interessante. Tenta imaginar essa visão. Existe um trono, alguém está sentado no trono, o Deus Pai está sentado no trono. E lá, ele tem na mão direita, a mão do trabalho, a mão que opera, um livro. E esse livro está escrito por dentro e por fora. Deus Pai está assentado no trono. O Deus Criador é adorado. E aí vocês vão ver no Apocalipse 4, 8, no Apocalipse 4, 11, vocês vão ver os louvores a esse Deus Pai. E aí, existe um livro escrito por dentro e por fora. Não é bem certo que seja um livro como nós temos hoje, e sim um rolo. A palavra livro é Bíblia, de onde vem a palavra Bíblia. Que livro é esse? Este é o livro dos poderosos feitos de Deus. É o livro dos decretos de Deus. Ou seja, ele está todo selado. Enquanto selado, não há execução dos decretos. Então vamos ver o que vai acontecer. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E aqui, meus amados irmãos, começa uma coisa que eu gostaria de frisar. Aqui nós temos um anjo proclamando e a ideia do capítulo 5 é: quem é digno? Não é quem é digno ou quem é capaz. Não é se é capaz. A ideia não é de capacidade. A ideia é de quem é digno. E nesse ponto, nós vamos ver no verso 3 que nem no céu não há, nem sobre a terra não há, nem debaixo da terra não há uma pessoa digna. De quê? De abrir o livro e nem sequer olhar para ele. Olha, o que está se passando para as criaturas é uma questão de capacidade. Mas se ela ainda tivesse a capacidade para se achegar a Deus, para buscar a Deus, para ser digna
digno a Deus, mesmo que ela fosse capaz, a questão não era de capacidade. A questão era quem é digno. E lembrando, toda adoração é uma adoração para aquele que é digno. É um tributo à dignidade. Por isso, as adorações no Apocalipse sempre são digno és, digno és, digno és. Nesse ponto, João, o apóstolo João, ao entender que no céu ninguém era digno, ninguém era não somente capaz, ninguém era digno de abrir o livro, então ele chorou muito, chorou demais. Ou seja, o livro ficaria fechado. O livro ficaria não sendo revelado. Mas não foi essa a proposta. A proposta do livro de Apocalipse é um livro de revelação. É um livro de selos abertos. Nesse momento, nós vamos ver que o verso 5 é um verso encantador. Esse verso, ele vem lá de Gênesis sendo profetizado e lá diz que, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Ora, há 2 profecias messiânicas que nós vamos considerar. A primeira é do leão da tribo de Judá, ou seja, Jacó, o pai de Judá, o pai de 12 filhos, profetizou por uma bênção. E lá em Gênesis 49, verso 9, está a bênção de Judá. Judá é um pequeno leão, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se, como leão e como leoa, quem despertará? E existe uma outra profecia, a profecia da raiz de Davi, que do tronco de Jessé é pai de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Uma coisa bem interessante nós devemos aqui acompanhar aqui dessas profecias. Essa mensagem foi uma mensagem que caiu no meio da comunidade primitiva. E no meio da comunidade primitiva, eles entenderam qual é o papel do leão. O leão é aquela pessoa que dorme com os olhos abertos. Então, por isso, as primeiras comunidades oravam de olhos abertos. Na medieval, que eles começaram a colocar a figura do orante com os olhos semi-abertos. Isso é bem interessante, porque o leão da tribo de Judá, essa figura poderosa, ele subsiste, ele encurva-se, ele deita-se e mesmo deitando, e essa ideia de deitar aqui no grego é de morrer, só que ele morre com os olhos abertos. E a pergunta é, quem é que vai lá catucar o leão? Quem é que vai catucar o leão deitado? Por quê? Porque ele vai ressuscitar. A raiz de Davi, a profecia da raiz de Davi, ela significa que a casa de Davi ela vai ser devastada, vai se tirar das folhas, o caule, toda devastada. Mas a raiz de Davi, Jesus Cristo, o Messias, ele vai ficar. Então, vai ficar muito nítido pra gente quando for ver a cena 4, quando vai falar sobre as batalhas sucessivas, né, do mal, vai ficar muito claro pra gente, nessa revelação progressiva, que o mal tentou aniquilar a raiz de Davi. Aqui ele só coloca o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi. O que aconteceu? Venceu. Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O que quer dizer isso? Jesus, que é o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, está agora na sala do trono celestial. Então percebe, irmão. Percebe agora que existe no capítulo 4 a descrição da sala do trono. E nessa descrição da sala do trono está Deus, o Pai, o Criador. E de repente aparece no cenário, no capítulo 5, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Este era digno, porque este venceu. E aí a conclusão que nós chegamos é: Jesus não vencerá na segunda vinda. Ele já venceu na cruz do Calvário. Por isso ele era digno de abrir os livros dos decretos divinos. Nesse sentido, João olha para o leão da tribo de Judá e quem ele enxerga? Não enxerga o leão, enxerga o cordeiro. E o cordeiro muito bem vivo, de pé, como tendo sido morto, de pé. E esse cordeiro que está de pé, ele é onipotente, porque tem 7 chifres. Ele é onisciente, porque tem 7 olhos. E esse cordeiro, ele vai enviar o Espírito Santo de Deus para batizar com o Espírito Santo os eleitos. Vamos ver isso no capítulo 7. Bem, sendo assim, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção mesmo, que esse aqui é o cerne da visão. O Deus Redentor vai tomar o livro da mão do Deus Criador. Olha o verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ou seja, Deus Pai passou para Deus Filho o livro. Mas Deus Filho era digno de abrir o livro? Resposta: sim. Essa passagem do livro para quem tem autoridade, e se ele começa a abrir o livro, isso significa que toda autoridade foi dada para Jesus no céu e na terra. Agora, o reino de Deus Pai é transferido para o reino do Cordeiro. Ou seja, quem governa hoje é Jesus Cristo, não é o Pai. Hoje nós estamos no reino
reino do Cordeiro, no reino do Filho, no governo do Filho. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus capítulo 28, verso 18. Mas, porque é necessário que ele, Jesus Cristo, reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Não é o diabo, é a morte. Hoje nós estamos no reino de Jesus Cristo. Como assim? Isaías diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo de Cristo, o governo do Messias está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no Salmo, tão difícil de entender, mas nada difícil de entender para as primeiras comunidades. Diz o Senhor, Adonai, ao meu Senhor, a Davi, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Como esta passagem foi interpretada pelas comunidades, pela comunidade do primeiro século? Dessa forma, em Hebreus, tenta reproduzir esta mensagem. Todas as coisas sujeitais debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a elas sujeitas. Todas as coisas foram sujeitadas debaixo dos seus pés. Cristo governa. Quem governa hoje é Cristo, não é Deus Pai. Foi feita uma transferência. Então, Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, ele é assunto aos céus, ele vai aos céus. Quando chega nos céus, ele recebe toda a autoridade, recebe a transferência de autoridade de governo. Então, Jesus Cristo, hoje, ele reina. E a saber disso, prostraram-se diante do Cordeiro, porque o Cordeiro é Deus. O Filho de Deus é Deus. Então, só para fechar esse raciocínio, o que ocorrerá, então, depois do juízo final? Como consumar todas as coisas? Paulo não dá uma dica. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o Filho que governa também se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, quem governa hoje é o Deus Filho. No final dos tempos, na consumação, o Filho entregará ao Pai. O Filho entregará ao Pai a sua autoridade para que Deus Pai possa ser o verdadeiro tabernáculo para com todos. Para com todos. É isso que esse capítulo 5 está dizendo. Eles não resistiram. Eles caíram de joelho. Então, verso 9. Então, entoavam um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir e abrir-lhes os selos, porque foste morto. Cristo morreu. E com teu sangue comprastes para Deus. Aqui compraste. Aqui está a palavrinha. Redenção. Comprar de um mercado de escravo. Não foi... Jesus não comprou nós, para nós. Jesus comprou para Deus. Jesus comprou pelo seu sangue os seus para Deus Pai. Nesse sentido, esse Jesus, ele comprou tribo, língua, povos e nações. Essa aqui não é uma salvação universal. Aqui parece que está se entendendo que a cada tribo existe um comprado. A cada língua existe um comprado. A cada povo, a cada nação existe um comprado para Deus. Existe um brasileiro comprado para Deus. Existe um americano comprado para Deus. Existe um garite comprado para Deus. Existe um mitanita, um egípcio comprado para Deus. Nesse ponto, o sangue de Cristo, ele comprou os seus. E por isso, existe uma promessa de aqueles que foram comprados reinarão no futuro sobre a terra. No entanto, aqueles para quem Cristo morreu e militam nesta terra, e estão nessa terra, ele constituiu um rei e sacerdote. Apesar de nós não vermos esse reinado, esse sacerdote, muitas das vezes, nessa visão militante que nós temos, lá no céu, a coisa é muito mais lida, mais clara. Constituiu reis e sacerdote. Nesse momento, os anjos começam a aclamar, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Aí nós temos 7, poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Se num primeiro cântico, o cântico passado, toda a igreja e toda a criação representada, toda a igreja representada pelos 24 seres, pelos 4 anciãos, pelos 4 presbíteros, e também representado por toda a criação, cantava ao Deus Redentor, agora uma voz mais estrondosa. Não somente toda a igreja representada, não somente toda a criação representada, mas os anjos, e não para por aí. Esses cânticos vão subindo a sua voz, e agora todas as criaturas começam a cantar. Toda criatura
começa a cantar, toda a criatura começa a exaltar, não somente ao Criador, como também ao Redentor, ao que ele está sentado no trono, e aí 4 atributos de adoração: louvor, honra, glória e domínio, fechando a toda a criação, louva a Deus. Meus amados, imagina a gente num estádio, de repente, louvando. Depois, atrás desse estádio, aparece um estádio maior, louvando. E num terceiro momento, um terceiro estádio bem maior, engolindo, louvando. Esta é a visão do céu. Bem, e a pergunta que fica no Apocalipse 5, verso 14, para finalizar o primeiro bloco, é: o que fazer diante dessas coisas? E os 4 seres viventes respondiam: amém. A representação de seres humanos, a representação da Igreja de Cristo só podia falar amém. Os seres viventes, melhor falando, os seres viventes falaram amém. E os anciãos, que são os representantes da Igreja de Cristo, se prostraram e adoraram. Então essa tem que ser a nossa atitude. Uma igreja de joelho, que louva ao Deus Criador e Redentor. Se em um determinado momento o capítulo 4 fala de um Deus Criador, num segundo momento fala de um Deus Redentor. E o que está acontecendo é que se chega no céu Jesus Cristo e recebe toda a autoridade. E essa autoridade tem a ver com a passagem desse livro, dos decretos divinos, e agora ele vai desatar os selos. No capítulo 6, e aí, gente, agora, muita atenção, porque agora nós vamos ter um quadro resumo. Se no capítulo 4 nós temos o Deus Criador, no capítulo 5 nós temos o Deus Redentor. Tá, e o que é o capítulo 6? O capítulo 6 de Apocalipse é a execução dos decretos do Cordeiro. Então, aqui nós vamos ter uma imagem bem legal, porque nós vamos ver como um livro de Apocalipse tem uma sinergia com o restante das Sagradas Escrituras. Se no capítulo 4 houve a descrição do trono celestial, no capítulo 5 é apresentado o Redentor lá no céu, lá na sala do trono. E lá nós temos a razão pela qual Cristo foi coroado. Lá Cristo é coroado, lá tem os anciãos se prostram, o Cordeiro se prostra, a igreja se prostra, e a partir de então, o que Cristo tem na mão? Um livro. Bem, capítulo 6. Vamos ver aqui uma sucessão de fatos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, ou seja, Cristo está abrindo o selo. Preste atenção nessa informação. Vi quando o Cordeiro abrir um dos 7 selos. É Cristo que está abrindo os selos. Ou seja, que livro é esse? É o livro dos decretos de Deus. Então, Cristo vai fazer o seu primeiro decreto. A pergunta é: qual é o primeiro decreto de Cristo? O que Cristo está decretando? O que Cristo está desatando? Quem é o primeiro decreto? Então, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. E a pergunta que fica é: quem é o cavaleiro do cavalo branco? Quem é esta figura? Lembrando que só podemos fazer uma interpretação do capítulo 6 se de fato o capítulo 4 e 5 ele fica claro pra gente. O 4 é a sala do trono. O 5 é Cristo entrando na sala do trono e pegando o livro. E esse livro agora ele vai desatar os selos. Então, o primeiro ato que Cristo vai fazer é o primeiro decreto de Cristo. E nesse ponto, não dá para seguir uma tradição que bem forte aqui no Brasil, que esse cavaleiro do cavalo branco seja o anticristo. Até porque foi dada uma coroa. E essa coroa não é uma coroa de rei. Também não pode ser também Cristo, porque Cristo está desatando os selos nos céus para fazer a operação na terra. Mas diz também que, de alguma forma, ele tem um arco e ele saiu vencendo para vencer. Bem, vamos tentar entender isso aqui indo a Mateus, lá no último capítulo de Mateus, quando Cristo fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá, em Mateus 28, 18, verso 20, ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá, então, qual foi o primeiro decreto de Cristo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, o primeiro selo a ser aberto, o cavaleiro do cavalo branco, é o Evangelho. É a esperança. É a esperança que se tinha. Essa história fica muito clara na cena 4. Por quê? Porque esse Evangelho não poderia ser liberado no governo de Deus Pai, porque era necessário que Cristo vencesse. Uma vez que Cristo vence, o diabo ele é despojado, ele é tirado todos os seus ferramentários, todo o seu instrumento de poder. Então ele fica nu, ele fica despojado. Enquanto ele está nu, Cristo libera então o Evangelho e investe as pessoas do Espírito Santo para que eles sejam habilitadas a pregar o Evangelho.
primeiro cavalo? O Evangelho. E nós temos que entender também que essa visão do capítulo 6 está sendo escrita dentro do Império Romano. Então, quando Cristo foi assunto aos céus, as pessoas começaram a falar de Cristo, começaram a ser cristãos. Pessoas que eram funcionários públicos começaram a perder seu emprego. Houve, então, perseguição com a pregação do Evangelho. E com a pregação do Evangelho surge uma segunda sentença de Deus, decreto divino. Saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi-lhe dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E também foi dada uma grande espada, ou seja, com a ação do Evangelho, isso quebrou o sistema de Pax Romana. E ao quebrar a Pax Romana, foi colocado o Império Romano contra os cristãos. Houve essa quebra. Quando houve essa quebra, houve guerra entre eles. E ao haver guerra, surge o terceiro decreto, um cavalo preto. E ali tinha uma balança na mão. E ali tem um adágio. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. O Império Romano tinha lá o seu imperador, muito rico. E nessa época, era uma época que de muito trabalho e os preços estavam todos eles em alta. 1 denário significa 1 dia de trabalho, ou seja, um diarista. Então, uma pessoa que ganha o dinheiro de 1 dia de trabalho para comprar 1 medida de trigo ou 3 medidas de cevadas, 1 dia de trabalho para comprar 1 medida de trigo, significa que o trigo foi altamente valorizado. No entanto, o preço do azeite e do vinho, que eram para ricos, não foram mexidos, mas os pobres começaram a passar certa dificuldade. Isso significa que, ao colocar o preço lá em cima dos alimentos, houve fome. Libera-se então o 4º selo. Quando liberou o 4º selo, vem o cavalo amarelo, sendo esse chamado morte, e o inferno o estava seguindo. E foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, selo 2, pela fome, selo 3, e com a mortandade, provavelmente doenças, e por meio das feras da terra, martírio. Quem é esse cavaleiro aí? É oportuno observar, como já dissemos, que tanto na época passada, quanto na época de hoje, quando foi liberado o Evangelho, isso quebra a Pax Romana. Então sempre vai haver guerras, sempre vai haver fome, sempre vai haver morte. Com as guerras, a fome. Com a fome, a morte. Então, o 4º selo é a morte. Interessante dentro dessas simbologias do Apocalipse capítulo 6 é que o 5º selo, ele fala que aqueles cristãos que pregaram o Evangelho, que de certa forma passaram por perseguição, e devido à perseguição não tinha mais dinheiro, passaram fome, e com a fome veio a morte. Eles morreram. E ao morrer, o 5º selo faz uma perspectiva lá do céu. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda há pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, aqui nós vamos fazer uma reflexão, uma linguagem teológica. A Bíblia diz que nós temos um estado inicial. Para tentar entender o 5º selo, é necessário que entenda o que é estado inicial. O estado inicial, vou colocar aqui, existe, o ser humano ele é composto, aqui é uma linguagem teológica, de parte material, que nós chamamos de corpo ou carne, e uma parte imaterial, a gente vai chamar de alma ou espírito. Vou usar esses verbetes aqui, tá? Quando eles estão unidos, corpo ou carne, alma ou espírito, estão unidos, isso é chamado de ser vivo, alma vivente, ou seja, ele está vivo, é o ser vivo. Deus criou o homem para estar vivo perante o seu Criador. No entanto, nós sabemos que com a queda houve uma ruptura, e essa ruptura faz com que entre a morte, e o problema da morte é um problema a ser solucionado lá no final do Apocalipse, o último inimigo. E aí, por causa da morte, somos colocados dentro do plano de Deus no chamado estado intermediário. Vale frisar que o estado intermediário não é o purgatório. Estado intermediário é outra coisa. Estado intermediário, vou falar o que é. Quando um crente ou um não crente morre, o que acontece? Segundo a teologia cristã, a parte material retorna à terra. E a parte imaterial, a alma, se for a alma de um eleito, se for a alma de um piedoso, se for a alma de um crente em Jesus Cristo, ela alcança um chamado estado intermediário chamado céu. E essa alma no céu, ela é a justificada. Então ela fica no céu. E os incrédulos, a parte material, a alma, fica no inferno. É então importante notar que tanto no céu quanto no inferno, há somente a parte imaterial, não há corpo, não há
carne esse processo. Nesse sentido, a nossa crença, a crença cristã, não está baseada na imortalidade da alma. Não é isso que nós cremos. A crença cristã se baseia numa esperança que um dia o corpo ele vai ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. E quando o corpo ressuscitar, nós vamos estar diante do projeto de Deus reconstruído, o estado final. Ou seja, quando a parte material se junta à parte material. E aí não estaremos mais no céu. Os eleitos estarão numa outra circunstância, nos novos céus e numa nova terra. Enquanto os incrédulos estarão no chamado lago de enxofre. Então, o que o quinto selo nos diz? O quinto selo fala sobre o céu, o estado intermediário. E é interessante verificar no céu o verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Muito consciente essas almas que estão debaixo do altar de Deus, indagando o Deus Todo-Poderoso sobre uma vingança. Eles se mantiveram na terra. Eles foram, de certa forma, fiéis a Cristo, morreram em Cristo, sustentaram, perseveraram. E agora, o que está ocorrendo? Eles estão nos céus. E quando está no céu, ele olha para vários dos seus patrícios, vários dos seus conservos, como diz o verso 11, e olha lá para baixo, e ele começa a pensar: poxa, por que Deus não apressa o seu juízo? Por que Deus não chama essas pessoas? Nesse sentido, no céu, há um certo tipo ainda de angústia, de sofrimento, devido a essas palavras. Lógico que eles estão justificados, lógico que eles foram totalmente, essa alma está totalmente, mas não é completo. A promessa de que Deus haverá de enxugar todas as nossas lágrimas não é para o céu, é por novos céus e nova terra. Nesse ponto, Deus, Cristo, dispara o sexto selo. E no sexto selo há uma descrição do que é o juízo final. Está escrito no verso 12b. Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Uma linguagem simbólica para falar do abalo do cosmos, dessa vinda iminente de Cristo. E no verso 15 já é apresentado 6 classes de pessoas nesse contexto aqui preteridas: os reis das terras, os grandes, em outras versões, os magnatas, os comandantes, em outras versões, está escrito os capitães, os ricos, os poderosos e todo estamento chamado escravo e livre. Se esconderam nas cavernas ao ver esse abalo cósmico, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E olha que coisa interessante. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós as pedras nas nossas cabeças, do que enfrentar a ira do Cordeiro e aquele que se assenta no trono. Olha que coisa. Prefere ser esmagado por rocha, de que as rochas caem sobre as cabeças, do que passar pela ira do Cordeiro, aquela ira da segunda vinda. E a pergunta que fica: por que chegou o grande dia da ira deles? Essa é a explicação para tudo isso. E a pergunta retórica é: quem é que pode suster-se? E a resposta é retórica: ninguém. Então, o sexto selo é o juízo final. Preste atenção que nós estamos no capítulo 6 e já temos o juízo final. Por quê? Porque o livro de Apocalipse conta a mesma história 7 vezes. E essa é a cena número 2, que tem o seu início na morte e ressurreição e aparece com maior foco a ascensão, o assunto aos céus, Cristo sendo introduzido à sala do trono no capítulo 5 e agora desatando o seu selo, porque o reino pertence a Cristo. Então, ao juízo final, o sexto selo. Tá, e agora? Ainda temos um sétimo? Sim, nós temos o sétimo selo. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, está escrito Apocalipse, capítulo 8, verso 1. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora. O que isso significa? Significa que agora, na próxima cena, capítulo 8 em diante, ele vai recapitular a mesma história, sobre outra perspectiva. Mas antes disso, nós temos o capítulo 7, que ele faz um resumo. O resumo do que aconteceu, do que é essa história. No verso 1, 7:1 diz: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra. Ora, então nós temos uma imagem de um anjo que está segurando pelos 4 cantos da terra, conservando seguro
seguro nos quatro ventos. Está segurando, porque algo impetuoso chamado juízo divino, a ira divina, está para vir, mas está sendo segurada. Paulo expressa isso muito bem quando fala em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mas essa ira está sendo ainda, não chegou o tempo dessa ira. Lá no capítulo 6 nós vimos a ira caindo, aqui está recapitulando. E ele está olhando assim, colocando um binóculo ali na ira e está falando o seguinte, ó, há anjos, uma linguagem simbólica, segurando essa ira nos quatro cantos, ou seja, sobre toda a criação, está sendo segurada essa ira. Verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Saiu um outro anjo. E interessante que a imagem aqui, que nós ficamos muitas vezes presos em algum simbolismo do Apocalipse, como o número 666, que vamos falar, mas aqui há o selo dos eleitos. Se o 666 é o selo dos preteridos, aqui tem o selo dos eleitos, o selo do Deus vivo, ou seja, o Espírito Santo selando todos os eleitos, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Há várias versões para que seja o batismo com o Espírito Santo. Aqui colocaremos a seguinte versão: o batismo com o Espírito Santo é a selagem do Espírito Santo. Não existe crente em Jesus Cristo que não foi selado. Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é selado com o Santo Espírito da promessa, como diz em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14. Está escrito: em quem? Também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, quando Cristo é assunto aos céus, desata o primeiro selo, ele envia o Espírito Santo para capacitar, e aí começa a pregação do evangelho, e o Espírito Santo vai selando os seus durante a história, até chegar o verso 3. Não danifiques nem a terra, nem o mar, por enquanto, nem as aves, por enquanto, até selarmos na fronte os servos do vosso Deus. Quando selar todos, Cristo vem. Todos os eleitos, Cristo vem. E o verso 4. Então ouvi um número dos que foram selados, que eram de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. E aqui começa os patriarcas serem descritos com uma representação de 12, que é a igreja do Antigo Testamento, e aqui nós estamos fazendo de novo um abuso de linguagem, 12, com 1000, que é a plenitude, e essa soma dá 144 mil, significando que existem aqueles irmãos que foram salvos pela promessa antes de Cristo, mas eles não morreram como judeus, eles morreram na promessa. Abraão não era judeu, Isaac não era judeu, Jacó não era judeu, e todos os patriarcas que estão listados aqui não são judeus, eles são israelitas. Já Abraão era um mesopotâmio. Então, o que nós entendemos é que não há uma separação entre judeu e igreja. O que há aqui é que existe judeus que vão crer em Jesus Cristo, e nesse ponto eles não são mais judeus, eles são cristãos, eles são de uma comunidade de fé judaica, mas agora eles passam a ser cristãos, não são mais judeus, cristãos, mesmo sendo de tribo de Benjamim, de Gai. Ah, mas vai ser 12 mil literal? Não, um número para significar que são muitos, são 144 mil, são muitos. Inclusive, dentro dessa lista você pode incluir o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim. Pode incluir o apóstolo Paulo nessa lista. Um resumo então. Bem, depois dessas coisas, ele viu, verso 9, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Bem, há uma grande multidão, ou seja, a selagem da comunidade da fé, de não judaica, que creram em Jesus Cristo. Eu só quero frisar que essa palavrinha aqui, judaica e não judaica, é apenas uma orientação pedagógica, que a igreja de Cristo, ela é formada por cristãos. Já que o texto faz uma divisão de tribos, aqui eu estou colocando comunidade, mas são cristãos, são judeus convertidos a Cristo, e aqui nesse texto aqui de 9 seguinte, são pessoas que várias, uma grande multidão. Onde está acontecendo isso? No novos céus e na nova terra, depois do juízo. E aí, o verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem vestiduras brancas, estão purificados, estão glorificados. Quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então me disse. Aí, muitas das vezes nós queremos interpretar o texto. Aqui tem a explicação desse texto. São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servo de dia e
de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E aí, aquela promessa: e Deus lhes enxugará os olhos toda lágrima. O que nós podemos fazer de reflexão aqui? O povo de Deus, a igreja, toda a igreja, uma grande multidão, ela passará pela grande tribulação. É isso que o texto nos fala. Em nenhum momento você vê saindo nesse texto uma igreja saindo da grande tribulação. Não há nesse texto. Não há diferença de judeus nem não judeus. A igreja é o povo da aliança comprado pelo Cordeiro Redentor. No final de tudo, é bem interessante perceber que Deus, ele montará o seu tabernáculo entre nós. Então não haverá igreja, haverá Deus em tudo, em todos. O próprio Deus será o tabernáculo. E nos novos céus e na nova terra não teremos sofrimento. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Bem, com isso, nós podemos já apresentar mais duas palavrinhas para o nosso quebra-cabeça. E Deus está revelando progressivamente, dia após dia. E aí nós temos uma palavra que significa a mensagem do Apocalipse. Anotem e de repente vocês me digam qual é. Gente, obrigado.